Olá. Na virada do século XV para o XVI, enquanto a Europa expulsava os muçulmanos e descobria um novo mundo, estava claro que a cristandade medieval, datada dos tempos carolíngios, estava se despedaçando, e com ela a esperança em uma única república cristã. Johann Geller, um dos últimos grandes pregadores da Idade Média, previu a dissolução em seu derradeiro sermão ante o imperador Maximiliano. Uma vez que nem o Papa, nem o imperador, nem os reis, nem os bispos reformarão a nossa vida, Deus enviará um homem para este propósito. Se o luteranismo, e por extensão a reforma, nasce em 1517 com Lutero, segundo a tradição, martelando suas 95 teses contra as indulgências na porta da Igreja de Todos os Santos de Wittenberg, só em 1555 ele será legitimado com a ratificação por uma dieta do Sacro Império Romano Germânico em Augsburgo do princípio cuius regio eius religio, a cada reino sua religião. Não à toa, na mesma cidade veio à luz entre um e outro evento a primeira confissão de fé protestante. Redida por Melanchthon, sob os conselhos de Lutero, foi negociada entre os príncipes eleitores alemães e proclamada ao imperador em 1530, sendo posteriormente ratificada pelos fundadores das congregações anglicana e calvinista. Invocando os salmos, sua orgulhosa epígrafe anuncia: Eu falarei de teus testemunhos, Senhor, também ante os reis, e não me envergonharei. Sintética e sistematicamente, ela expõe em duas partes as ideias que haviam sido elaboradas nos grandes tratados da Reforma. Nos primeiros 21 artigos, afirma seu compromisso com o credo ortodoxo e nos últimos 7, em nome desse credo, acusa os abusos papistas corrigidos pelos evangélicos luteranos. O que ela diz sobre Deus, sua criação e o pecado do homem, o que afirma sobre Jesus Cristo, sua salvação, sua igreja, seus sacramentos e o seu retorno no fim do mundo, como os católicos reagiram a ela, em que difere das outras confissões protestantes, e como pode, hoje, esclarecer os cristãos sobre sua fé e uni-los no serviço ao seu único Senhor? Para discutir a Confissão de Augsburgo, convidamos Alderi Souza de Matos, professor de Teologia e História da Igreja do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Lauri Wirtz, professor de História do Protestantismo no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, e Silas Luiz de Souza, professor de História do Cristianismo e coordenador do Núcleo Multidisciplinar de Estudos do Protestantismo da Universidade Mackenzie. Silas, em 1517, então, Lutero proclama suas famosas teses. Em 1521, o imperador, pressionado de algum modo, convoca uma dieta, a famosa dieta de Worms. Quais são os efeitos, o que basicamente se decide ali, quais são os efeitos que ela vai ter imediatos para o contexto ali religioso e político na Europa? Na dieta de Worms, Lutero foi instado a renunciar as ideias que ele tinha, consideradas erradas pela Igreja Católica e pelo Império, porque o Império era o Sagrado Império. Lutero se recusa a renunciar a essas ideias e, nesse momento, ele então passa a ser uma pessoa proscrita. Ele foi como que banido do convívio do mundo cristão daquela época. E com ele, todos os que seguissem a sua ideia. No entanto, nós estamos num período em que está se desenvolvendo um novo tipo de Estado, o chamado Estado Nacional, em que se enfatiza o regionalismo, a ênfase na nação, uma nação que é livre, que é autônoma. E, nesse momento, o príncipe sobre o qual Lutero estava jurisdicionado, era súdito, apoia Lutero. E apoia Lutero, obviamente, contra o Sagrado Império e contra o Papado. Então, a postura de Lutero de não aceitar essa imposição, seja imperial, seja do Papado, vai levar a quase que uma ruptura, que não acontece imediatamente, diretamente neste momento, mas está apontando um caminho que vai fazer, de fato, com que haja uma grande ruptura na cristandade. E do ponto de vista do próprio Lutero, Lauri, os ataques se tornam muito mais ferozes, quer dizer, se existia ali até então uma possibilidade de conciliação da parte dele, a coisa se torna muito mais agressiva, quer dizer, ele escreve inclusive o Cativeiro da Babilônia e livros assim, contra o papado. Como é que isso também muda o estado de espírito do próprio Lutero em relação à Igreja Católica? Eu penso que é interessante a gente pensar o que está em jogo, né?
E, no fundo, a gente tem nesse episódio um choque de paradigmas. Se a gente pensa a função do imperador, de afirmar uma verdade dada, né, revelada, e a função da autoridade é preservar a tradição, por assim dizer. Ele está fazendo o papel dele, né? Nesse diálogo, então, que se estabelece, curto, entre Lutero e o imperador, a gente vê, na verdade, um choque de dois paradigmas. O que o Lutero propõe? Ele vai dizer, olha, estão me acusando de herege, né? Se me provarem pelas Sagradas Escrituras que eu estou errado, eu estou disposto a renegar. O que o Lutero propõe? Ele propõe um debate. Com isso ele está, por assim dizer, prenunciando o que vem o mundo moderno. A verdade é uma construção que se busca no debate. E o imperador, ele está defendendo, está fazendo o papel dele, quer dizer, não, a autoridade, ela a verdade decore da autoridade, e ele tem a função de defender a tradição. Então esse é o choque. O Lutero, na própria consulta que foi feita a ele, porque ele não podia aparecer na dieta de Worms, né? Em 1530, na Confissão de Augsburgo, porque ele estava proscrito, na própria consulta que se fez a ele, se essa confissão iria ser, se ele estaria de acordo, ele vai dizer, olha, eu não tenho nada a opor, mas eu não consigo ser tão diplomático. Então era da própria natureza do Lutero a polêmica, principalmente nos textos teológicos de debate, a polêmica. Esse livro do Cativeiro Babilônico da Igreja, na verdade, ele escreveu no calor, isso é de 1520, né? E teologicamente ele de fato vai marcar a ruptura, não tem mais volta, né? Mesmo que se tenta politicamente algumas concessões, aí se chega a fazer um certo período, diz, bom, o Lutero vai ficar calado, enquanto isso a gente negocia, mas em termos de teses teológicas não tem mais retorno, né? Então não é só uma questão, digamos, de perseguição e de personalidade, mas no fundo o que está em jogo é uma visão de mundo que está em decadência, como o Silas já colocou, e tem um novo paradigma se pronunciando, né? A verdade, a partir daí, passa a ser uma construção a partir do debate, né? Por isso, a reforma vai dizer, bom, o papado já não tem mais sentido, porque ele tem a função de preservar a tradição e a verdade, e é o que entra no lugar? A Bíblia como única norma de fé, né? Agora, ela passa a ser entendida através da hermenêutica, do debate, né? Então a gente tem aí um confronto de dois paradigmas e a maneira como se maneja isso, obviamente, pode ser mais ou menos conflitivo, mas a rigor não tinha mais volta. Alderi, junto a esse confronto teológico, existe uma série de acontecimentos dramáticos ali no cenário europeu, especificamente alemão, né? A relação do imperador com os seus príncipes, a guerra dos camponeses, você tem outros movimentos, insurreições ali, às vezes mais violentos, anabatistas, etc. e tal. Será que a gente pode começar a mapear um pouco esse cenário da década de 20 para chegar justamente na dieta de Augsburgo em 1530? De fato, o quadro contextual da Confissão de Augsburgo é bastante complexo, porque muita coisa estava acontecendo na Alemanha, no Sacro Império, naquele período, em todas as áreas da sociedade, no âmbito social, político, econômico, cultural, intelectual. Então, o surgimento de novos movimentos, de diferentes grupos. Então, a reforma acabou se tornando um movimento muito multifacetado. Além do movimento de Lutero, surge, poucos anos depois, o movimento da reforma suíça, no país vizinho, que vai ter as suas próprias repercussões também na Alemanha. Surgem os anabatistas, que se tornam muito agressivos na promoção das suas ideias, das suas convicções. E é interessante que mesmo dentro do luteranismo, se considerarmos só o movimento luterano, vai haver ali uns fracionamentos, né? Então nós temos a figura de Lutero e de Melanchthon de um lado, mas nós temos a figura de Karlstadt e de outros radicais ou espiritualistas, como os famosos profetas de Zwickau e outros grupos que vão dar muitas dores de cabeça para Lutero. Então é um quadro que vai se tornando cada vez mais complexo. E do ponto de vista político, então, essa peculiaridade do Sacro Império,
que o distingue das outras nações europeias. Então, quando nós olhamos para a Inglaterra ou para a França, nós vemos um poder central forte, toda a autoridade ali na pessoa do rei, o rei francês, o rei inglês. Na Alemanha, embora o monarca tenha o título de imperador, que dá uma ideia assim de muita força, de muita autoridade, no entanto, essa autoridade é seriamente relativizada pelo poder dos príncipes regionais. São dezenas, centenas de principados em toda a Alemanha, muito ciosos da sua autonomia e da sua força e das suas prerrogativas. E isso, então, vai limitar fortemente as ações do Sacro Imperador Romano, no caso Carlos V, na época da Reforma, e vai impedir que ele adote contra o novo movimento todas as medidas que ele gostaria de adotar. Então, nós estamos diante assim desse quadro bastante complexo, bastante fracionado e que certamente torna muito mais palpitantes todos os acontecimentos dessa época. Essa questão do imperador é interessante porque o imperador não era uma função ali hereditária. Ele era eleito. E ele tinha que fazer negociações, tinha que fazer concessões. Nesse período, variava um pouco a quantidade de eleitores, mas era um colégio eleitoral relativamente pequeno, 6, 7, 8 pessoas. Tinha 3 representantes diretamente do Vaticano e os outros eram esses príncipes, né, esses chefes desses estados da Alemanha, dessa região que vai ser a Alemanha. Então, o imperador não tinha esse poder, de fato, como o Alderi falou, tão grande assim, porque ele tinha que fazer concessão, negociar com seus próprios eleitores. E aí ele está numa situação difícil, porque um dos seus eleitores, o Frederico da Saxônia, o protetor de Lutero, que é o protetor de Lutero, foi o escolhido do Papa para ser o imperador quando em vacância. E acaba entrando o Carlos V, que era da família dos Habsburgos e rei da Espanha. Então, essa situação, que parece dar tanto poder ao imperador, ao mesmo tempo é uma situação que relativiza esse poder. Então, ele não podia simplesmente vir com toda a força e destruir os luteranos, mas ele também não queria que os luteranos se mantivessem. Ele queria manter essa estrutura antiga, anterior, como o Lauri já disse. Né? E ali tem um dado conjuntural que eu acho que é importante, que quando Lutero supostamente pregou as 95 teses na igreja de Castelo de Wittenberg, o imperador era o Maximiliano, doente, e estava claro que não ia viver por muito tempo, né? O avô do Carlos V. O avô do Carlos V. Então, havia uma conjuntura de que o trono ia vagar. E aí a discussão, quem ocupa esse trono? E você tem, de fato, o Frederico Sábio potencialmente seria um candidato, você tinha o rei da França que estava interessado, o rei da Espanha que acabou sendo o imperador. Então, nesse dado conjuntural... Era novíssimo também, um detalhe. Exatamente. 16 anos adolescente. Exatamente. 18. Mas nesse vácuo de poder que vai se anunciando, você também... tem toda uma conjuntura que ninguém quer enfrentar agora a questão, né? Então, esses 2 anos, assim, de 1517 a 1519, que finalmente aí foi eleito o Carlos V imperador, esse foi um período que as ideias da reforma se espalharam muito, porque ninguém queria enfrentar diretamente pelo jogo político, né? E quando finalmente o Carlos V foi eleito imperador e convoca essa dieta de Worms e tenta fazer o movimento recuar, ele já tinha se proliferado pelo território alemão, né? Então, o êxito do movimento ele tem muito a ver com essa conjuntura política da época. Uhum. Em 1530, Alderi, quais são as forças, os protagonistas ali? O que está sendo negociado exatamente dentro desse cenário maior que vocês estabeleceram aqui? Quais são as forças em jogo, quais são as negociações e como que se chega à convocação dessa dieta de Augsburgo agora? Bom, em 1530 temos que lembrar que já haviam decorrido mais de 10 anos desde o início da Reforma, 12, 13 anos. E o luteranismo agora tinha uma força muito maior do que nos seus primeiros tempos, obviamente.
o apoio de vários principados alemães e também de várias cidades autônomas, várias cidades independentes. Então, esse é um dado importante, né? A força crescente do movimento luterano dentro da Alemanha 10 anos, 12 anos depois do início do movimento. Uma coisa curiosa é que quando Carlos V convocou a Dieta de Augsburg de 1530, ele não punha os pés na Alemanha há 9 anos, desde 1521, quando tinha ocorrido a famosa Dieta de Worms. E qual a razão da ausência do imperador por tanto tempo do país que ele governava? Exatamente a guerra contra a França pelo controle da Itália. Então, essa questão de política externa do período foi o que desviou as atenções do imperador por vários anos do esforço de resolver o problema religioso, da divisão religiosa da Alemanha. E, adicionalmente, também agora a ameaça dos turcos otomanos, que estavam ameaçando seriamente a Hungria, que inclusive tinha como governante, a partir lá de uma certa altura, um irmão de Carlos V, Fernando, se tornou então o rei da Hungria, que estava sendo seriamente ameaçada pelos turcos otomanos. Então, é no contexto desse complexo quadro político e, evidentemente, também religioso, que se dá a convocação, bem no início de 1530, desta nova reunião do parlamento, da Dieta alemã, na cidade de Augsburgo. Então, de fato, foi uma coisa que respondeu de maneira muito direta a todas as circunstâncias tão complexas do que estava ocorrendo ali naquele momento da vida da Europa Central. Uma figura decisiva é Melanchthon, né? Exatamente. Exato. E também muito diferente, até em temperamento, talvez, de Lutero, né? Quer dizer, como ele está agindo? Quais são as expectativas dele, Melanchthon, em relação a esse encontro? O que ele espera? Como que ele está se organizando? Na verdade, o imperador está interessado em reunificar o seu império. Ele vai para Augsburgo tentando algum acordo, né, de paz pelas questões conjunturais que já foram colocadas, né? O Melanchthon, ele aproveita digamos assim, esse gesto de boa vontade e elabora esse documento, que depois vai se chamar a Confissão de Augsburgo, e vai tentar mostrar que o movimento da reforma não está criando uma nova igreja. Por isso, os primeiros, a maior parte, justamente reafirma aquilo que é basicamente consensual, né? Isso depois vai ser criticado por, digamos, luteranos mais ortodoxos, que inclusive dizem que ele fez concessões demais, né? Ou que temas mais candentes, que dariam mais controvérsia, ele simplesmente deixou fora, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai reafirmar a doutrina consensual, né? A doutrina sobre Deus, sobre a cristologia, a igreja, assim por diante, os pecados, e depois vai fazer uma lista de erros que ele considera, sem acusar ninguém, dizendo, bom, isso são desvios que todo mundo tem que assumir que eles existiram e a gente precisa corrigi-los, né? Então, o foco do Melanchthon é justamente mostrar que não está se criando uma nova igreja. E, de certa forma, isso foi exitoso, né? O que alguns luteranos depois vão dizer que ele, de certa forma, recuou mais do que deveria, né? Mas dentro da conjuntura política isso é perfeitamente compreensível. Silas. O Lauri mesmo comentou que o Lutero teria dito que, olha, eu não seria tão diplomático, tão irênico como Lutero estava foi, próximo. Né? Eles se comunicavam durante as reuniões. Parece que sim. Ele viajou até a fronteira, né? Porque ele não podia sair da Saxônia, onde ele era protegido pelo eleitor, né? E ele leu o que Melanchthon escreveu, tudo. Ele recebeu a versão antes de ser apresentado oficialmente. Exato. E aí é que ele fala, olha, o Melanchthon é muito irênico, mas ele não discordou. Não teria nada a acrescentar. Não teria nada a acrescentar. Ele só achava que era irênico, mas não era muito pacifista, né? Mas isso parece que tem muito a ver com o temperamento mesmo de Melanchthon, mas também com uma postura, vamos dizer assim, filosófica do Melanchthon, né?
que estava bem alinhado àquele período do humanismo renascentista e que imaginava uma possibilidade de um cristianismo ainda unido, unificado. Tanto é que Lutero e Erasmo, a certa altura, que se conheceram, eles chegaram a se conhecer, a conviver, né, bem mais jovens, mas a certa altura eles rompem o contato, eles se correspondiam, tudo, e o Melanchthon parece que não, continuou tendo contato com outros humanistas, com o próprio Erasmo, com Calvino, né, com os reformadores da Suíça, que o Alderi comentou. Então o Melanchthon parece que sonhava de fato com uma Europa unificada sob o Evangelho de Jesus Cristo. Contudo, que a Igreja aceitasse aquelas mudanças que eles estavam propondo. Aliás, essa é uma característica interessante de Melanchthon e que o distingue de Lutero, né? Melanchthon teve uma forte formação humanística. Exatamente. O que não ocorreu com Lutero. E foi isso, pelo menos em parte, que o aproximou dos reformadores suíços. Porque tanto Zwinglio como Calvino tiveram forte formação humanística, à semelhança de Melanchthon. Agora, uma coisa importante a se considerar é que, embora normalmente se atribua a Melanchthon a Confissão de Augsburgo, mas na verdade ela se baseou em pelo menos 2 documentos anteriores. Exato. Os artigos de Schwabach e os artigos de Torgau, né, que correspondem exatamente às 2 partes da Confissão de Augsburgo, né, escritos recentemente, talvez meses ou 1 ano antes, né, e, portanto, Melanchthon toma esses textos e faz, evidentemente, algumas adaptações, e é interessante que ele trabalha no texto da Confissão de Augsburgo até o último momento. Ainda nos dias anteriores ele estava lá fazendo umas correções, umas modificações, né? E ele vai continuar fazendo isso depois da Dieta de Augsburgo. Então, nos anos seguintes, ele vai estar continuamente revisando o texto da Confissão, mais no aspecto da linguagem, e mais para frente ainda, então, 10 anos depois, em 1540, ele faz umas revisões mais radicais em termos de conteúdo mesmo, a chamada Augustana Variata. Né? Então é interessante essa participação de Melanchthon. Esses documentos preliminares, eles são bem importantes também para a gente pensar o papel que a religião tem em termos políticos. Quer dizer, essas confissões preliminares, o que são? Isso são papéis de negociação entre os príncipes que vão aderindo ao movimento, que são digamos, papéis que eles discutem e dizem, olha, com isso a gente concorda, portanto a gente pode se unir. Né? Então isso mostra também o papel que a religião tem no mundo político. Ela ainda estrutura o mundo político. E por isso mesmo, antes de retornar ao mundo político, se a gente pudesse aprofundar no conteúdo, na substância teológica propriamente dita da confissão, porque, como vocês já disseram, ela se divide em 2 partes. Uma, digamos, positiva, são 21 artigos onde se afirma, na verdade, o conteúdo do credo ortodoxo, e 7 artigos de crítica. Né? Então, supostamente, os 21 artigos, o ouvinte mais ou menos tem a ideia do que é ortodoxia em relação a Deus, o pecado original e etc. e tal, mas mesmo isso é apresentado de uma maneira nova, né? Sobre, talvez, novo em estilo, novo em critério, porque existe o critério da justificação pela fé. Será que vocês podem introduzir o ouvinte a essa parte positiva, para depois a gente falar sobre os abusos propriamente ditos? Eu acho que isso é fundamental, porque, de fato, o objetivo principal de Melanchthon com a Confissão de Augsburgo é, claro, primeiro, uma tentativa de conciliação com os católicos. Né? Isso fica muito claro no prefácio da Confissão, onde se fala em unidade cristã, em entendimento várias vezes, deixando claro que este é um objetivo primordial desse documento e daqueles que o subscreveram. Mas, além disso, Melanchthon quer deixar claro com a Confissão que as posições luteranas são as posições históricas e antigas da Igreja. Ou seja, não se trata de inovações e muito menos de posicionamentos, entre aspas, heréticos, mas simplesmente o reflexo
do consenso da história e da teologia cristã, evidentemente a partir das Escrituras, mas também com base nos pais da Igreja. Então, essas frequentes referências que nós vemos no documento a diferentes autores cristãos do passado, principalmente Agostinho e outros mais. Então, esse é o interesse desse documento, mostrar que o luteranismo, então, não traz nenhuma inovação, mas simplesmente é uma reafirmação ou um retorno às convicções cristãs originais presentes na Igreja desde os primeiros séculos e, na verdade, desde os tempos do Novo Testamento. E dentro desse retorno, Silas, tem um papel importante a ideia da justificação pela fé, justamente, né? Como que ela aparece nessa parte, digamos, a parte positiva da confissão? Então, a questão da justificação pela fé vai aparecer logo no início da Confissão de Augsburgo, que foi, de fato, o grande drama de Martinho Lutero. Como que o cristão pode ser justificado, pode ser apresentado justo diante de Deus, só pela graça de Deus e não por qualquer outra coisa que ele faça. Porque para Lutero, e obviamente isso vai ser uma questão importante para o protestantismo no modo geral, a Igreja tinha introduzido muitas coisas paralelas à justificação pela fé. No momento que Lutero escreve as 95 teses, a questão dramática, exatamente naquele momento, era a venda das indulgências, que tinha sido elaborada lá pelo Papa da época. Mas outras coisas estavam juntas na questão da justificação. E aí é que me parece que é uma das questões assim, centrais de retorno à antiguidade da fé. A justificação pela fé não é uma novidade que o protestantismo vai trazer, mas é exatamente retornar aquilo que era desde o início da Igreja e que infelizmente tinha sido modificada, acrescentada muita coisa. Aí eu ia voltar ao tema de novo do choque de paradigmas, né? Toda a Idade Média e a Igreja respondeu de uma forma satisfatória às perguntas que a vida colocava por séculos, né? A ideia básica era dizer o céu é o objetivo, as pessoas elas conseguem ter méritos pela sua vida justa e assim por diante. E agora, elas nunca conseguem, digamos, uma vida a tal ponto justa de merecer o céu. O que a Igreja faz? A Igreja complementa isso, né? A Igreja complementa e isso cria uma paz social, uma coesão social e assim por diante. Quer dizer, o céu é a meta, a justificação é o prêmio, né? Por toda a conjuntura de crise que a gente já falou, a perda de credibilidade, isso se perde. Isso se perde. E qual é a grande inversão que a reforma introduz? A justificação não é mais uma meta, ela é a base a partir da onde se parte, né? Então o crente é justo pela fé, por isso ele pratica boas obras, ele não pratica boas obras para se tornar justo. Isso é uma inversão fundamental. E sobre os abusos, então vamos entrar onde a coisa realmente pega e fica crítica, né? Quais são, em linhas gerais, as acusações aí, as acusações mais graves, né, que se dirigem à Igreja Católica, no caso? Olha, e não por acaso ela é estupim, é o problema do comércio das indulgências. Quer dizer, você não tem só a ideia de que fazendo boas obras você se torna alguém com mérito diante de Deus, mas você passa a poder adquirir esses méritos mediante a compra. Isso também só é compreensível se a gente entende a mudança histórica que está acontecendo e que é um processo muito lento, mas na verdade o que a gente tem? São relações de mercado que agora passam a pautar lentamente as relações humanas. E a Igreja, enquanto estrutura de poder, ela se dá conta de algo excepcional. Ela tem algo que tem uma grande demanda, que é, olha, eu quero conseguir o céu, né? Ela pode oferecer isso a custo zero, né? E ela vende isso, quer dizer, a produção desse bem não custa nada e ela vende isso por dinheiro, né?
Então, o comércio das indulgências, não por acaso, é o estupim para isso, né? E isso, na verdade, se a gente lê os autores medievalistas, isso só é compreensível se a gente entende que a Idade Média ela é uma idade perpassada por angústia. O alvo é conseguir o céu, só que a voz de Deus, mediada pela igreja, ela não garante mais isso. Você tem uma grande crise de credibilidade. É nesse contexto, e só assim a gente entende o poder que essas ideias que a reforma introduz têm, né? Então, nesse sentido, não por acaso as indulgências elas são um estupim. E isso vai ter um efeito dramático sobre toda a economia sacramental, certo, Alderi? Porque, falando de maneira bem crua aqui, mas basicamente a acusação é de que você pode comprar a sua salvação, seja fazendo uma doação para a construção de São Pedro, ou simplesmente se confessando sem maiores arrependimentos. Quer dizer, você fez ali o seu papel mecânico de se ajoelhar diante do sacerdote e dizer aquilo. Quer dizer, então, a ideia dos sacramentos também vai ter que ser reelaborada nessa confissão. Uma maneira interessante de olhar para essa questão é lembrar dos famosos princípios da reforma, né? Geralmente expressos em latim, os chamados solas da reforma. E é interessante a maneira como essa seção da Confissão de Augsburgo, embora não os mencione explicitamente, está calcada em todos eles, né? São mencionados aqui, entre aspas, abusos que atentariam contra essas verdades fundamentais, esses princípios essenciais, começando com o princípio da Escritura. Por que são condenados aqui certos abusos? Porque não possuem um precedente bíblico, não estão calcados na Escritura. Isso vai contra o sola Escritura. Ou então porque não se harmonizam com a verdade fundamental da justificação pela graça mediante a fé somente, que são os outros 3 princípios da reforma, o sola gratia, solo Cristo e sola fides. E também, em alguns casos, por se entender que algumas práticas da igreja iam contra o 5º princípio, que é o 6º princípio, né, que é mencionado muitas vezes, que é o sacerdócio de todos os fiéis, o fato de que todos os cristãos são ministros de Deus. Então, essa é uma maneira interessante, embora eles não sejam mencionados explicitamente, mas no pano de fundo, né, por trás dessas críticas, está o entendimento de que essas práticas todas questionáveis atentariam contra esses fundamentos essenciais que são, em última análise, retirados da própria Escritura. E a consequência, ela não é só uma reelaboração, então, dos rituais e assim, mas ela tem uma consequência social concreta. Por exemplo, na questão da guerra camponesa. Por trás disso tem ideias religiosas. Se a gente não tem que mais trabalhar e sofrer no feudo para conseguir o céu, a gente quer agora um contrato de trabalho. Isso, nas reivindicações dos camponeses, isso está dito de uma forma muito clara e explícita, né? Nós somos todos iguais, né? Deus nos fez todos iguais, então a gente quer ser igual aqui nas relações de trabalho também. Então, é uma ideia que tem é um terremoto, né? Na questão da vida monástica. Se você tem pessoas que dizem, e o próprio Lutero fez isso, olha, para alcançar o céu eu vou me dedicar o tempo todo, a vida toda, vou viver no mosteiro. Quando tem agora um pensamento teológico que diz, olha, a salvação é por graça, não é por essas coisas todas que você faz, o pessoal começa a abandonar os mosteiros, né? Ou de dizer, bom, a gente precisa ter os rituais de rezar tantas e tantas missas pela alma de quem está no purgatório, assim por diante, né? Isso cai por terra e você tem um desemprego dos padres rezadores de missa, né? Então, de fato, a gente está num momento em que uma mudança religiosa ela vai provocar uma mudança social muito profunda. Silas, como os católicos reagiram a isso? Desde, suponho, dos mais conciliadores, aqueles que estavam buscando, de fato, talvez a mesma coisa que o Melanchthon, até os mais, digamos, recalcitrantes ou agressivos. Quer dizer, como é que foi, se a gente puder mapear aí esse outro lado, como que eles reagiram a essas proposições? A redação que o Melanchthon vai fazer da Confissão de Augsburgo, usando aqueles documentos anteriores, como já foram mencionados aqui, tem muito a ver com o que estava acontecendo no momento ali de preparação para a dieta.
os protestantes percebem que a ideia não era tanto conciliar, e aí Melâncton começa a conversar com os teólogos católicos, e quando ele começa a perceber, olha, a gente está em maus lençóis, e ele vai então por esse caminho mais irênico, tentar acertar tudo. Bom, isso não foi suficiente. Na realidade, os protestantes desejavam a convocação de um concílio. Havia uma disputa se esse concílio seria feito um concílio nacional, só dos estados lá do Sacro Império, ou se fosse feito um concílio geral. Bom, tinha gente a favor e contra, os dois, obviamente. O imperador creio que também queria. O imperador queria um concílio geral. Pois é, e por que não acontece isso? Porque seria uma solução. Mas vai acontecer, que vai ser o concílio de Trento. Vem depois. Mas demora, né? 15 anos depois da Confissão de Augsburgo. Até o Concílio de Trento nós vamos ter, inclusive, guerras entre protestantes e católicos. Então, a reação das forças católicas foi essa, não, tem que ser aplicado aquilo que foi decidido em Worms, lá em 1521 e tudo mais, né? Mas em 1530, o protestantismo já não ia aceitar mais isso. Então, é um período de conflito que só vai ser definido, de fato, em 1555, quando vai ser definido, como você mesmo falou na introdução ali, né, quando assina a Paz de Augsburgo. Então, o Concílio de Trento é que vai reagir e vai condenar formalmente o protestantismo. O protestantismo é condenado formalmente como tendo abandonado a igreja, e, portanto, tendo abandonado a igreja, vai todo mundo para o inferno, embora o Concílio de Trento também tenha tomado medidas para reformar algumas coisas na igreja. Mas, formalmente, o protestantismo ainda foi condenado. E vai ser uma caminhada longa ainda para isso ser resolvido, na minha opinião. Agora, o que se muda no Concílio de Trento, e por isso ele é considerado, então, o Concílio da Reforma Católica? Uma das coisas importantes é que, de fato, o comércio de indulgências foi proibido. Quer dizer, a prática da indulgência, ela continua, mas ela não pode ser mais vendida. Você tem toda uma reestruturação da igreja, por exemplo, fixar um bispo em cada bispado. Antes disso, você tinha bispos que eram responsáveis por 2 bispados, isso se comprava por dinheiro e assim por diante. Então, você tem toda uma organização da igreja, um bispo em cada bispado e assim por diante. Agora, teologicamente, justamente se reafirmou esses temas que o Lutero e os reformadores posteriores questionavam. Então, aí você tem uma cisão, de fato, que vai se resolver ao longo da história só. E entre os outros protestantes, Alderi, porque você tem semelhanças e diferenças, e nessa época de década de 30 e 40, até chegar à Paz de Augsburgo em 1555, você tem uma efervescência grande. Você já citou de passagem alguns, mas assim, como que a confissão luterana, como que os luteranos estão interagindo com outras confissões, outras congregações que estão se desenvolvendo nesse momento? Evidentemente existe todo um debate intenso e crescente entre os diferentes grupos protestantes em torno dessas questões doutrinárias, né? Os reformados, por exemplo, estão elaborando a sua própria teologia lá na Suíça, inicialmente Zwinglio, que morre prematuramente, e depois Bullinger e finalmente Calvino e outros, né? E na Inglaterra também nós vemos um dinamismo muito grande, uma influência muito forte inicial do luteranismo e depois uma influência posterior da teologia suíça, da teologia reformada, e mais tarde, novamente, uma outra transição importante, que foi a adoção do arminianismo na Igreja da Inglaterra. Então, toda uma efervescência muito grande, e finalmente isso vai desembocar no final do século XVI e durante praticamente todo o século XVII, naquele período que é conhecido dos historiadores como a ortodoxia ou escolasticismo protestante, com as suas 2 versões principais, luterana e reformada, quando ocorre então a cristalização final das posições teológicas em sua forma definitiva, impedindo mesmo uma conciliação entre os 2 grupos, né? Então, uma fase de intensos debates e polêmicas entre os diferentes grupos, né? Então, o que a gente percebe olhando para todo esse quadro mais amplo e tão complexo
é uma crescente radicalização das posições, não é? E uma cristalização dessas posições, impedindo então o diálogo, as concessões e claro, uma eventual reconciliação. Isso tanto da parte dos católicos quanto também da parte dos diferentes grupos reformados no sentido amplo da palavra, protestantes. Entre os reformados, uma questão que vai ser decisiva ali é a Eucaristia, né? Quer dizer, até que ponto Exatamente. corpo e o sangue de Cristo realmente é corpo e sangue de Cristo ou é só um símbolo? Laurício, se você puder mapear esse problema, que inclusive vai ter consequências com uma reformulação da Confissão de Augsburgo, a chamada Confessio Variata, né? Exato. Então, teve um debate interessante entre Lutero e Zwinglio, numa cidade chamada Marburgo, em que eles confrontaram as suas teologias e tinham aí uma série de teses que testaram para ver se estavam dizendo a mesma coisa e chegaram a um consenso, menos na questão da Eucaristia. E qual era o problema? O Lutero, ele tinha se distanciado da teologia sacramental católica porque ele dizia a doutrina da transubstanciação, essa afirmação de que depois que o padre falou as palavras da instituição, a gente não tem mais vinho e pão, mas já tem sangue e corpo de Cristo. O Lutero dizia, olha, a gente não pode obrigar ninguém a acreditar nisso, né? Se isso faz bem para a sua fé, tudo bem, mas a gente não pode querer explicar que agora esse pão não é mais pão e o vinho não é mais vinho, né? Lutero até tem uma frase bem bonita, ele vai dizer, você vai continuar sentindo na sua boca pão e vinho, mas o seu coração sabe que é corpo e sangue de Cristo. Isso está bem. Mas para Zwinglio é pão e vinho. Para Zwinglio, o que o Zwinglio diz? Isso é idolatria. Você dizer que ali está o corpo de Cristo, você cria um ídolo. Para Zwinglio vai dizer, não, isso é um memorial. Isso é apenas a memória da última ceia, é um memorial. E se a gente vai ver o texto bíblico, dá para dizer as duas coisas. Lá diz, olha, esse é meu corpo que é dado por ti, e assim por diante. E lá no fim diz, fazer isso todas as vezes que eu comerdes em minha memória. Então a gente tem a questão hermenêutica. Agora, o que está por trás disso? Lutero, na verdade, ele é alguém que está numa, a gente pode dizer, uma transição assim, de um pensamento medieval e um pensamento moderno. Em certas coisas ele é bem racional e moderno, e outras ele é herdeiro de uma mística medieval. Então ele vai dizer, olha, lá no texto bíblico está escrito, isso é meu corpo, então é meu corpo. Se eu não consigo entender, é problema da minha racionalidade, mas lá está dito, isso é meu corpo. Calvino e Zwinglio, antes dele, eles estão mais dentro da modernidade, em que a racionalidade é o critério da verdade. Então você tem uma leitura mais racional do texto bíblico. Se o credo apostólico diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, ele está lá, ele não pode estar aqui na hóstia, né? Então, no fundo, o que a gente tem? De novo, uma contradição mais profunda. De certa forma, a tradição reformada ela já é mais uma tradição do mundo moderno, né? Dentro de um contexto humanista, burguês, emergente. O luteranismo ele está um pouquinho, digamos, nesse mundo, mas ele está também com o pé na Idade Média. Isso vai se refletir na leitura teológica. Silas, retornando ao tablado político, para a gente ir dando um fechamento aqui. 25 anos depois da Confissão de Augsburgo, no mesmo Augsburgo, uma dieta do imperador que guerreou contra os seus príncipes, inclusive. Quais são os principais conflitos e quais são as principais decisões em 1555? Então, a coisa não ficou toda resolvida em 1530, a gente tem um período ainda de conflitos e inclusive de guerra. Em 1546, dois dos mais importantes líderes protestantes, políticos, perderam a guerra, foram presos pelo imperador, né? O Frederico de Hesse, né? O Felipe de Hesse. Acabaram presos pelo imperador. Então é um período de bastante conflito. Isso vai gerar uma outra reunião, uma outra confissão em Marburgo, que já foi citada, em que, de acordo com alguns historiadores, foi a primeira vez que teologicamente se define a possibilidade teológica de resistir o imperador, de resistir uma autoridade injusta, que foi em 1550, a Confissão de Marburgo. Então, olha, nós temos que... outra reunião e vamos tentar definir isso. Então, em 1555, fica definido essa possibilidade de que
o príncipe, o rei, o líder ali escolha a religião, mas o Estado todo vai ter que seguir aquela igreja. Então esse princípio, de acordo com o rei, vai ser a religião do Estado. E fica definido que quem não concordasse teria a possibilidade de deixar e ir para outro lugar. Esse princípio aí da imigração tinha algumas restrições. Então isso valia tanto para o protestantismo como para o catolicismo. Isso também parece que não resolve tudo, porque só estava contemplado aí catolicismo e luteranismo. Ainda não estava contemplado o calvinismo, por exemplo, que também estava presente na Alemanha. Quando vai ocorrer a Guerra dos 30 Anos, a partir de 1618, uma das causas da guerra é exatamente um príncipe calvinista que tinha lá, um eleitor calvinista, que estava presente naquele contexto que não tinha antes. Então você não tem Anabatista também contemplado aí. Então resolve, mas ainda não está tudo pronto. Será que a gente pode fazer uma rodada final e entender quase 500 anos de legado? Eu fico pensando, sobretudo, em primeiro lugar, como que essa confissão Lauria ajudou a Igreja Católica, por exemplo, a eventualmente se reformar? Isso já foi citado no próprio Concílio de Trento, mas assim, pensando a longo prazo. Quer dizer, como que essa presença do luteranismo e de outras confissões cristãs meio como que forçam pelo testemunho a própria Igreja Católica a se reformular, a se reformar, a ouvir esse protesto que está sendo feito, né? Eu penso duas coisas importantes. Uma é que dentro desse processo todo de esfacelamento da cristandade medieval, o cristianismo ele vai perdendo progressivamente a força no sentido de ser um ator político decisivo. Então, lentamente, se a gente imagina um palco, a gente pode dizer assim, lentamente toda essa discussão religiosa, ela vai sumindo do palco, ela vai sendo empurrada para as margens e entra a questão política no meio. Isso é uma questão importante, isso leva mais alguns séculos, a gente vai chegar lá na Revolução Francesa para dizer, bom, agora a religião não tem mais muito a dizer, né, em termos do grande cenário político. Quer dizer, um absolutismo religioso medieval se substituído por um absolutismo político. Mais ou menos por aí, exatamente. A igreja ela vai perdendo essa capacidade de ser a voz de Deus no mundo e isso tem implicações para a economia, para a política e assim por diante. Isso é uma coisa. A segunda é que na capilaridade da vida cotidiana as pessoas tinham que conviver. Então, se por um lado você tinha as cúpulas brigando, no nível cotidiano as pessoas tinham que conviver de algum jeito, né? Então você tem, digamos, um discurso teológico elaborado, isso não significa que as pessoas no cotidiano vão simplesmente reproduzindo esses conflitos. Então você tem interconexões, maneiras de viver e assim por diante. E a gente chega no século XX, e na verdade aí a gente chega na segunda metade do século XX com o Concílio Vaticano II, que eu acho que é a grande virada, assim, que a rigor até oficialmente, até o Concílio Vaticano II, os protestantes eles eram considerados irmãos separados, né? Gente que não fugiu da verdadeira igreja. Então o Vaticano II ele agora começa a reconhecer as outras comunidades de fé como possuidora de elementos da verdadeira igreja, assim, né? E agora pelo jubileu dos 500 anos da Reforma Protestante, tem, por exemplo, um documento bem importante que foi divulgado em conjunto à Federação Luterana Mundial e a Igreja Católica, que chama Do Conflito à Comunhão. E ali, por exemplo, se faz referência à Confissão de Augsburgo. Então, dizendo assim, na medida que os católicos releram a Confissão de Augsburgo e conseguiram valorizar, dizendo, de fato, aí tem uma série de coisas que a gente tem que concordar e assim por diante, ela foi positivamente acolhida nesse documento do Conflito à Comunhão, né? Agora, isso também significa que isso é possível porque não tem mais tanta questão política em jogo, né? Eu fico, às vezes, imaginando o Papa Francisco dizendo o que ele diz hoje, lá no século XVI. Seria um terremoto, né? Mas hoje ele diz e fala, e assim, isso não repercute muito no campo político e econômico. Por quê? Porque a religião ela perdeu essa capacidade de ser instituinte do mundo, né? Aí também fica mais fácil a gente se aproximar.
Então, continuando no legado, Silas, repercussões, seja no campo entre católicos, entre protestantes, entre no meio secular, o que temos a dizer aí? Olha, com relação à questão política, só relembrar o que eu falei há pouco, essa possibilidade uma possibilidade teológica que vem desse período de se resistir a um governo injusto ou corrupto. Resistir, inclusive, pegando em armas. Então, isso me parece uma coisa interessante. Mas eu queria destacar duas coisas na Confissão de Augsburgo, de alcance pastoral, para a pessoa de fé, aquela pessoa que está frequentando a igreja e tudo mais. Quando, lá naquela segunda parte, que fala dos abusos, quando fala da questão do jejum, e diz assim, olha, o jejum não tem que ser uma prática para obrigar a pessoa a alcançar algum benefício divino. O jejum é para você dominar seu corpo, agradar a Deus, e não é aquele peso que tinha anteriormente. Isso é um alcance pastoral muito grande, quer dizer, é liberador, né? Liberta o fiel, na realidade. E uma outra questão é na questão da confissão de pecados. Lá na Confissão de Augsburgo, quando vai falar da confissão de pecados e dos abusos, dos erros que a igreja tinha acrescentado, não vai abandonar a ideia de confissão. Ela admite a ideia da confissão, mas vai dizer uma coisa que me parece assim muito interessante para o crente, para o fiel. A ênfase não é na declaração dos pecados em si, mas a ênfase é na absolvição, é no perdão que Deus dá. Então isso é fundamental. Graça, portanto. Na graça. A pessoa não vai ficar aprisionada, não vai ficar aprisionada a um medo dos erros que ela cometeu. Mas ao dizer, olha, eu errei, ela vai receber a certeza de que Deus absolveu, que Deus perdoou, né? E eu acho que isso tem um alcance profundo, numa época que Freud não estava lá ainda, né? O alcance para a vida pessoal. Alderi? Eu acho que, de fato, né, como foi apontado, as circunstâncias do mundo mudaram de maneira dramática e profunda nesses últimos séculos. Hoje nós vivemos um contexto completamente diferente daquele que foi experimentado pelos protagonistas desse documento que estamos considerando. Isso deve ser saudado, deve ser celebrado, não é? O fato de vivermos neste início do século XXI e já por algum tempo, por algumas décadas, um momento de mais entendimento, de mais cordialidade, de maior diálogo. Ainda que as posições continuem para muitas pessoas as mesmas, ainda que muitos católicos e protestantes atuais não estejam dispostos a abrir mão das suas convicções históricas em favor de uma unidade que pode ser artificial, né? Ficar fazendo concessões, buscar um mínimo denominador comum em busca de uma unidade artificial. Ou seja, mesmo as pessoas ainda mantendo as suas convicções históricas, mas isso não impede que nós nos respeitemos, que nós busquemos pontos de contato e de entendimento e de ação comum. Então, eu acho que são muito valiosas as lições que nós aprendemos com essas lutas do passado. E certamente, falando como protestante, muitas afirmações da Confissão de Augsburgo continuam quase 5 séculos mais tarde sendo absolutamente essenciais, por causa da sua fidelidade bíblica, por causa da sua coerência, por causa do seu valor pastoral. Então, são muitas as lições que o passado nos oferece, tanto no aspecto positivo quanto negativo, tanto de coisas que devemos imitar, quanto de advertências em relação a erros que foram cometidos e que temos a obrigação de evitar no tempo
presente em que vivemos. Esperamos que esse programa tenha ajudado um pouco o nosso ouvinte a evitar esses erros. Eu agradeço a vocês, Alderi Souza de Matos, Silas Luiz de Souza, Lauri Wirth, agradeço ao ouvinte e até a nossa próxima edição.